E hoje eu quero falar com vocês sobre adoração. Então eu vou começar com uma pergunta. Mas vocês não precisam responder alto, responda aí para você mesmo, tá? Qual é o primeiro pensamento, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando se fala a palavra adoração? Adoração, vamos adorar. O que veio aí na sua cabeça? Pensou, né? Beleza. Porque às vezes a gente pensa que adorar a Deus é só esse momento que nós estivemos aqui. Tem toda a liturgia do culto, aí tem um devocional, e aquele momento de cântico, a gente acha que é o momento de adorar a Deus. E é mesmo. Mas será que é isso? Será que é só quando nós estamos aqui, cantando junto com os irmãos, o que é muito bom, que é bíblico, que a palavra do Senhor diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele fala também para nós nos reunirmos e cantarmos os salmos e falarmos louvores a Deus. Tudo isso é bíblico e é gostoso quando a gente se une. É muito bom. Mas será que para aqui? Será que essa adoração é só nesse momento? Será que nós temos realmente adorado a Deus? E aí, não? Essa pergunta, outra pergunta, estou cheio de pergunta, né? Como que eu tenho adorado a Deus? E aí? Você só tem adorado aqui? Você tem adorado também na sua casa? Como que está a sua adoração? E aí? Porque Deus, na sua palavra, Ele diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Pode colocar para mim lá, João capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 20 até o 24. E olha o que diz. Ó. Aqui é o momento de um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus está falando com ela, e ela vê que Jesus é diferente, que Jesus é o profeta, e de repente ela faz uma pergunta para Jesus, assim meio que do nada. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhes Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A primeira coisa que você tem que saber, que você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não pode ser só de boca, não pode ser mais ou menos, é em verdade, com autenticidade. Sabe? Com toda a sua força, com todo o seu querer, com todo o seu entendimento. É assim que Deus quer que nós o adoramos. Porque às vezes a gente quer um lugar. Lógico que tem lugar muito abençoado, mas não é o lugar. É você. Você, na verdade, é o lugar de adoração de Deus. Porque você é o templo do Espírito Santo. Então quando você o adora, realmente, em espírito e em verdade, esse louvor, Ele recebe. Essa adoração é que Ele recebe. Amém? Aí eu vou fazer outra pergunta. Você sabe por que Deus te criou? A gente fica pensando, né? Você nunca pensou, sabe? Por que será que eu vim no mundo? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? A gente às vezes começa a fazer essas perguntas, né? E a gente fala, por que Deus criou o homem? Por que Ele fez todas essas coisas? Por que será? Já passou isso pela sua cabeça? Então nós vamos buscar as respostas na palavra do Senhor. Então eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 11, versículo 36. Olha só o que diz lá. Porque dele, Deus, por Ele e para Ele
são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, ó, se todas as coisas são dele, é por Ele, e a Ele seja a glória, você foi criado para a glória de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Você foi criado para isso. Para a glória de Deus, para a glória do Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Deus que fez todas as coisas. Ele nos criou para a glória e adoração dele. Agora vamos ler Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome. Você é chamado pelo nome de Deus? Você foi chamado. E aos que criei para a minha glória. Aleluia. Eu os formei e também eu os fiz. Então, ó, você foi criado para a glória de Deus. Então, às vezes a gente fala, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para adorar a Deus. O primeiro projeto de Deus para a nossa vida é adorá-lo, é glorificá-lo em todo o tempo. Amém, irmãos? Então, o objetivo de Deus criar todos nós, o homem, a mulher, toda a criação, é para a glória dele. E pode ver, os animais entenderam muito bem isso. Eles entenderam. Pode ver os passarinhos. E cantam para cá, e cantam para lá. Estão louvando a Deus. Eles entenderam. A natureza proclama a glória de Deus. Mas às vezes a gente sai um pouquinho fora daquilo que Deus nos criou. Que é para a glória dele. Para glorificar a ele. E para adorar a ele. Então a primeira coisa. O primeiro projeto de Deus para nós. É nós o adorarmos. Em espírito e em verdade. Aleluia. Com toda a nossa força, com todo o nosso querer. Realmente querendo adorá-lo de todo o nosso coração. Amém? Então nós fomos chamados para viver a glória de Deus. Para adorá-lo em todo o tempo. Amém? E Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Vamos ler isso? Gênesis 1, 26, a parte A. Primeira parte. Ó. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus criou Adão, ele falou assim, eu vou criar o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Então, nós temos isso. Só que com a queda, nós perdemos isso de Deus. Então nós temos que aceitar o Senhor Jesus para nós voltarmos à imagem e semelhança de Deus. Amém? E quando Deus cria o homem, Ele deu uma missão. Ele deu uma missão para Adão. Olha lá, vamos ler. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então a missão do homem antes do pecado, lá no jardim do Éden, era cuidar ali do jardim, era lavrar aquela terra. Deus assim o fez. E assim, conforme ele cultivava aquela terra, ele ia ali, lavrando aquela terra, cuidando daquela terra, guardando aquele jardim. Ali tinha uma relação dele com Deus. E nessa relação com Deus, ele adorava a Deus. Conforme ele ia cultivando a terra, servindo a Deus ali, cultivando a terra e adorando a Deus. Amém? Então, irmãos, ali ele cumpria o propósito de Deus na vida dele, que era adorar a Deus. Então ele ia ali lavrando a terra, né? Deus falou para ele colocar o nome em todos os animais, ele foi colocando. E conforme ele ia fazendo aquilo, ele não via aquilo como um peso, mas ele fazia adorando a Deus. Aleluia. Sabe? Então mais do que estarmos às vezes no momento de um culto, no momento aqui, é a cada momento, em tudo que a gente vai fazer a Deus, a gente adorar a Deus. Você já pensou nisso? Você lá na sua casa, fazendo algo e fazendo aquilo, louvando a Deus,
adorando a Deus. E as coisas começam a ficar até mais fáceis da gente fazer. Porque a gente olha para a pia lá, lotada de louça para lavar. E pensa, meu Deus. Aí em vez da gente reclamar, eu vou fazer adorando a Deus. E isso é bíblico, irmãos. Que a gente faça tudo para a honra e glória de Deus. Eu quero ler isso com vocês, ó. Sei que vocês sabem isso, mas vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você vai fazer tudo para a glória de Deus. Você vai fazer tudo adorando a Deus. Ai, quanta louça eu vou lavar para a glória de Deus. Então daí eu não murmuro, porque eu estou fazendo para Deus. Quanta roupa para passar, né, Regiane? Fui visitar a Regiane, estava lá, um monte de roupa. Então, quando você for passar, você vai lembrar dessa palavra. E você vai falar, eu vou passar para a glória de Deus. E você vai passando e vai glorificando a Deus. Você vai passando e vai louvando a Deus, vai adorando a Deus com esse seu serviço. Vai limpando a casa, adorando a Deus. Vai lá para a escola, adorando a Deus. E você fala, ai, lá vem aquela professora chata. Mas eu vou fazer isso para a glória de Deus. Ai, que matéria difícil. Ah, mas eu vou estudar para a glória de Deus. Eu vou lá no trabalho, ai, tá difícil aqui, o chefe tá me apertando, mas eu vou fazer esse serviço para a glória de Deus. Sabe, as coisas começam a ficar mais leve, fica mais gostoso de você começar a fazer as coisas, porque você vai estar fazendo para a glória de Deus, para glorificar a Deus, adorando a Deus em todo o tempo. Aí você vem para a igreja e vai ligar o som. É para a glória de Deus. Ali vocês estão adorando a Deus. Eu tenho que ficar lá na porta, né, de pé. Ai, que difícil. Mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu tenho que limpar a igreja tem que passar o pano. Mas eu vou fazer para a glória de Deus. Eu estou fazendo, adorando a Deus. Aleluia. E aí as coisas ficam mais fáceis. Fica mais gostoso de fazer. Eu vou cantar, ai, que hino difícil. Mas eu vou aprender, porque é para a glória de Deus. Eu vou fazer, louvando a Ele, adorando a Ele. E o peso vai caindo. E a gente para de murmurar, a gente para de reclamar, porque tudo você vai fazer para adoração e glória de Deus. Aleluia. E sabe de uma coisa, irmão? As coisas erradas também você começa a pensar, né? Eu vou fazer para a glória de Deus. Aí é uma coisa que você sabe que Deus não vai se agradar, você também não vai fazer. Porque vai fazer uma coisa que você sabe que Deus não se agrada para a glória de Deus. Aí você já fica, opa, esse aqui não dá para fazer. Porque não tem como eu fazer uma coisa que desagrada a Deus para a glória dele. Então, essas coisas vão limitando algumas coisas que desagradam a Deus na nossa vida, a gente vai deixando do lado. E eu já falei várias vezes, mas eu gosto de contar esse testemunho, porque eu aprendi tanto com isso, eu nunca mais me esqueci. E a gente estava começando a igreja ainda, era lá embaixo. E veio uma família, se converteu na igreja. E a mulher era, vocês conhecem, não vou falar quem, mas ela falava bastante, uma mulher muito alegre. Ela se converteu mesmo. Ela veio num culto de sábado assim, totalmente ali endemoniada. Jesus libertou ela naquela noite. Ela foi para casa e ela voltou no outro culto diferente. Até o semblante era diferente. Eu falei, nossa, é o antes e o depois. Transformou mesmo a mulher. E aí Jesus começa a lapidar, né? Começa a lapidar a pessoa. Jesus aos pouquinhos vai lapidando, mostrando o que é certo, o que é errado, para ela mesma. A gente não precisa ficar apontando. Aí um dia ela foi na minha casa, sentou na nossa mesa, e ali a gente tomando um café junto, e ela falava bastante, e ela falou, ô pastor, agora eu estou firme na igreja, eu aceitei Jesus, quero batizar, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu vou falar a verdade. Eu ainda gosto de uma cerveja. Uma cervejinha é boa, mas pastor, eu não tomo no bar, eu não tomo na casa dos outros, não pense isso, viu pastor? Eu só tomo lá na minha casa. Então eu vou no mercado, compro, né,
põe embaixo das coisas, assim. Levo lá na minha casa, escondidinho, assim. Só lá, põe na minha geladeira e a hora que eu estou com vontade, vou lá, abro a latinha e tomo. Mas ninguém vê, então, só eu lá. Eu posso continuar, pastor, tomando? E aí, não? E aí? Aí Deus deu uma sabedoria tão grande pro meu esposo, Baltazar, e ele pegou e falou assim: irmã, tudo bem, não tem problema. Só que você vai fazer o seguinte: quando você pegar a latinha, você levanta ela e agradece a Deus. Aí ela virou e falou: pastor, mas aí não dá, né? Como que eu vou agradecer a Deus pela latinha de cerveja? Daí não dá. Daí ele falou: então, você já tem a resposta. Eu não preciso falar nada para você. Sabe, então, pensando assim, tudo que você for fazer, você vai pesar, vou fazer para a glória de Deus. E aí, epa, isso aqui não dá. Dá uma fumadinha ali na esquina, não dá. Né? Dá uma não dá. Não dá. Ir no bailão lá, não dá. Ir lá no carnaval, não dá. Não, como que eu vou? Não dá. Porque não tem como, eu não vou estar lá, não vou glorificar a Deus. Não vou adorar a Deus ali. E aí, você já sabe. O próprio Espírito Santo vai falando no seu coração e você vai deixando aquelas coisas que às vezes voltam no nosso pensamento, né? E querem fazer a gente fazer coisas que desagradam a Deus e nos tirar do lugar da adoração a Ele. Sabe, irmãos? Porque o inimigo, ele luta desde o início para nos tirar desse lugar de adoração a Deus. Ele quer nos tirar do primeiro projeto de Deus para a nossa vida, que é adorar a Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Ele quer tirar isso. Ele quer que a gente comece a adorar outras coisas. Ele quer que a gente coloque os nossos olhos em outras coisas e não em Deus. Porque Deus, a única coisa que Ele não dá para ninguém é a glória dEle. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E quando a gente coloca alguma coisa acima de Deus, você está adorando outra coisa. Então você está idolatrando aquilo. Amém? Você começa a adorar outra coisa, você está em idolatria. E o inimigo é sujo, ele coloca algumas coisas na nossa frente para nos desviar, para nos tirar desse propósito maior de Deus, que é a nossa adoração a Ele. Sabe, irmãos, o Salmo 115, pode pôr para mim, por favor. Ele vai falar sobre idolatria. Eu vou ler com vocês do 1 ao 8, e nós vamos entender essa palavra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Das pessoas que não conhecem Deus, tá? Mas o nosso Deus está nos céus, que fez tudo o que lhe agradou. Nós sabemos onde está o nosso Deus. Os ídolos dessas pessoas são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que nele confiam. Porque a gente fica pensando: mas por que Deus se importa tanto com a adoração? Por que Deus se importa tanto com a idolatria? Por que Deus quer tanto que a gente só adore a Ele e não tenha nada senão a Ele em primeiro lugar? Porque, irmão, se você prestou atenção, aí no final ele diz, torne-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Se você não adora a Deus de todo o seu coração, e se você coloca outra coisa no lugar da adoração a Deus, você começa a idolatrar aquilo, você vai se tornar semelhante a isso que você está adorando. E às vezes a gente pensa que idolatria é só aquelas imagens de escultura. Aqui está falando também de imagem de escultura, mas também fala de ouro, prata.
E às vezes a gente já fica imaginando só aquelas imagens, mas não, irmãos. Tem muitas outras coisas que às vezes a gente está adorando e colocando no lugar de Deus. Às vezes é o dinheiro. Por que às vezes Deus não dá muito dinheiro para a gente? Porque a pessoa começa a servir o dinheiro. E aí tudo para ela, ela só vê dinheiro, só vê a cifrinha do dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. E aquilo não vai levar a nada. Às vezes é melhor ter um pouco mais com Deus do que o muito e perder a nossa salvação. E as pessoas, elas começam a trabalhar por aquilo e se esquecem que Deus é que tem todas as coisas. Vem dele todo o suprimento que você precisa. E toda vez que você coloca algo acima de Deus, você começa a adorar aquilo. E você vai se tornar semelhante àquilo. Nós temos que ter cuidado. Às vezes na nossa casa, o nosso filho, a gente ama muito o nosso filho. Eu amo meu esposo, os meus netos. Mas não pode estar acima de Deus. Deus é em primeiro lugar. A minha adoração é a Ele em primeiro lugar. Amém, irmãos? Nada pode estar. Porque a gente vai se transformar naquilo que a gente está adorando. Eu não quero adorar, me transformar em uma coisa sem boca, né, e não ouvir. Tenho boca, mas não falo. Tenho ouvido, mas não ouço. Eu não quero me transformar nisso. Não quero isso. Sabe? Quem começa a adorar o dinheiro vai ficar o quê? Uma pessoa ali que só vive para o dinheiro. Uma pessoa gananciosa. Sabe, uma pessoa que quer, daí não consegue nem gastar. Porque ela só quer acumular o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso é amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Me entendam, ter o dinheiro não é problema. O amor ao dinheiro é o problema. O problema é que as pessoas começam a ter o dinheiro, elas começam a amar o dinheiro e tiram a glória de Deus. Amém? Então, se você começa a adorar o dinheiro, você vai se tornar uma pessoa materialista, que só quer. Porque quando Deus nos abençoa, irmãos, se Deus te enriquecer um dia, ou se você já é rico e eu não sei, Deus não fez para ficar parado aí em você. Quando Deus abençoa alguma pessoa, é para essa pessoa abençoar outras pessoas. E daí fica só para ela, o que adianta? Mas se Deus está te abençoando, abençoe outros, abençoe a igreja, sabe? Seja mão aberta. Aí sim você vai ver, e quanto mais você dá, Deus vai abençoando mais ainda a sua vida. Não deixe retido só em você. Seja uma pessoa que abençoe as vidas. Não só quando a pessoa fala, estou precisando, não, mas às vezes você percebe, vai lá, abençoe as pessoas. E você vai ver que Deus vai derramar muito mais, porque você não está pegado nas coisas materiais. Porque você sabe que Deus é acima de qualquer coisa. Amém? E se a gente for ver aqui, se nós nos tornamos parecido com aquilo que nós adoramos, irmãos. Então, se você adora um ídolo ou alguma coisa, você se torna parecido com ele. Quando nós adoramos ao Senhor Jesus, nós também vamos nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus. Amém? E é isso que nós temos que voltarmos. Adorar a Deus aonde nós estivermos. Lá na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no nosso dia a dia. Fazendo as nossas coisas corriqueiras. Sabe? Prestando algo ao Senhor Jesus na casa do Senhor. Sabe? Em todo momento adorando a Ele. E conforme você vai fazendo isso, sabe? Você vai se tornando mais parecido com Jesus. Porque é com Ele que eu quero ser parecido. Eu quero ser misericordiosa igual o meu Senhor Jesus. Eu quero amar como o meu Senhor Jesus ama. Eu quero perdoar como Jesus perdoa. Sabe? Eu quero isso. Eu quero ser benigna como o Senhor Jesus é. Eu quero ser parecido com o Senhor Jesus, porque quando eu estou adorando, eu estou ali ao lado dEle, pertinho dEle, sentindo a presença dEle o tempo todo, e a gente se torna parecido com quem a gente anda. Então, se eu estou com Jesus o tempo todo, eu vou me tornar parecida com Ele. Amém? E é isso que Jesus quer conosco.
Ele quer que a gente se torne parecido com Ele. Aleluia. Ter os mesmos sentimentos que teve em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, igreja. Voltar à essência da adoração. De adorar ao Senhor, não importa o que está tocando aqui. Não importa a música. Não importa quem está dirigindo. Não importa quem está falando. Não importa. O que importa é o que eu estou mandando para Ele, é o que está dentro de mim, a minha verdadeira adoração, que eu vou adorar em espírito e em verdade. Amém? E o que nós precisamos é voltar à essência da adoração e adorar a Deus em todo o tempo da nossa vida. Volte a adorar Ele em todo momento. Volte, você vai ver que a sua vida vai mudar para melhor. Você vai começar a ser tocado aonde você estiver. Lá no seu trabalho, de repente você vai sentir uma alegria. Porque você está adorando a Ele. Aquilo não vai ser mais pesado para você, porque você está fazendo para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia.